Olá, tudo bem? Hoje nós vamos relembrar um pouquinho, vamos enfatizar um pouco mais sobre esse conjunto aqui, ó. O que representa a letra Z? Letra Z significa os números inteiros. Antes disso, vamos falar sobre o N. O N quem é? Conjunto dos números naturais. Quem faz parte do conjunto N? São os números inteiros positivos, tá? É um conjunto infinito. Agora, quem faz parte do Z? O Z, além do N, também vai estar incluído quem? Os números negativos, inteiros. Então, dentro de Z vai estar N, os números inteiros positivos, e também vai estar incluído os inteiros negativos, que é essa que vai ser a diferença entre conjuntos naturais e o conjunto dos números inteiros. Vamos relembrar mais uma coisa que é bem importante, que é sobre expressões numéricas. Quando eu falo de expressões numéricas, obrigatoriamente eu preciso seguir uma sequência lógica para poder resolver essa expressão. Em primeiro lugar, eu preciso me atentar a quem? Aos parênteses. Eu resolvo primeiro tudo que estiver lá dentro. Em seguida, eu vou me atentar aos colchetes e, por último, às chaves. Em relação às operações matemáticas, as primeiras operações que eu preciso resolver são as raízes e também as potências. Em segundo lugar, multiplicação e divisão, mas presta atenção aqui, olha só que interessante. É na sequência que elas aparecem. Então, digamos o seguinte, que na expressão numérica, primeiro apareça uma divisão. Você primeiro tem que resolver a divisão, para depois resolver as outras operações. Agora, vamos supor, se apareceu primeiro uma multiplicação e depois a divisão. Então, primeiro você resolve a multiplicação para depois resolver a divisão, tá? Então, aqui é multiplicação e divisão, na ordem que elas aparecem. Quem vier primeiro, você resolve primeiro. Agora, aqui nesse caso, a mesma coisa, tá? No caso da soma e da subtração, depois que você resolver as de cima, tá? Vamos fazer um exercício juntos? Não, dois, que eu acho interessante para a gente relembrar alguns conceitos de expressão numérica. Vamos resolver essa expressão que trabalha com os números inteiros, tá? Aqui eu tenho a primeira expressão. A primeira expressão, ela diz o seguinte: menos 3, menos 4, mais 3, menos 2. Ou posso ler como em forma de negativo. Aqueles todos estão entre parênteses. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eliminar os parênteses. Para eu eliminar os parênteses, nesse caso, olha só a regrinha de sinais. Sinais diferentes, eu vou ter sempre o negativo. Sinais iguais, sempre vai me dar um positivo. Isso significa que menos com menos vai dar mais, assim como mais com mais é mais, e mais com menos ou menos com mais vai dar menos. É isso que eu vou aplicar aqui, ó. Primeiro, vamos eliminar os parênteses. Menos com menos, mais. Então, ficou mais 3. Aqui, ó, mais com menos, ficou menos. Então, me deu 4 negativo. Aqui, mais com mais, mais. Aqui, menos com menos, mais. Como que eu gosto de resolver essa expressão? Cada um pode usar o critério que quiser, o que achar mais simples. Eu gosto de agrupar os números que pertencem ao mesmo sinal. Por exemplo, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Então, eu agrupo todos os positivos, agrupo todos os negativos para, por último, eu resolver. Por exemplo, aqui eu tenho mais 3, 6. 6 mais 2, 8 positivo. Então, no total, eu tenho 8 positivos. E eu tenho quantos negativos? Só esse menos 4. Então, menos 4 negativo. Então, eu tenho 8 positivo com 4 negativo. O que vai acontecer? Vai me sobrar 4 positivos. Lembrando, esqueceu a regrinha de sinais? Coloca aquilo que eu já falei em aula.
Ou seria, quando eu tenho um número positivo, é como se eu tivesse saldo a pagar. Se eu tenho negativo, eu tenho um saldo devedor. Aqui, resumindo dessa forma, eu ficaria assim, ó. Eu tenho R$ 8 para pagar uma dívida de 4. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir quitar minha dívida e ainda vai me sobrar R$ 4, tá? Agora aqui, a segunda expressão. Se atente-se bastante a essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, o que acontece? Olha, eu tenho parênteses e dentro do parênteses eu tenho uma operação matemática. Lembra da regrinha das expressões numéricas? Primeiro eu vou ter que resolver o que está dentro do parênteses. Então, dica, resolve tudo que está dentro do parênteses, deixa ele em parênteses, com parênteses, para depois fazer a eliminação de sinais, para você não se confundir, até você ficar bem craque aí nessa questão de eliminação de parênteses. Olha só, -3 mais 4, como são sinais diferentes, eu tenho que subtrair. O sinal do número maior aqui é o 4, então vai ficar mais 1. Copio o sinal de menos, que estava do lado de fora. Aqui, copio o sinal de menos, abro o parênteses e resolvo o que está aqui dentro. 3 mais 1, 4. Aqui é a mesma coisa, copio o sinal de mais, resolvo o que está aqui dentro. -8 mais 2, eu vou continuar com uma dívida de 6, por isso que é negativo. Agora sim, eu vou eliminar os parênteses sinais para eliminar esses sinais aqui, ó, para simplificar. Ou seria menos com mais, menos 1. Menos com mais, menos 4. Aqui, mais com menos, menos 6. Então, qual que vai ser o resultado? Ó, aqui eu tenho um negativo, outro negativo e outro negativo. Então, são todos negativos. Então, no total, eu vou ter quantos negativos? Eu vou ter 11 negativos. Então, eu somo a quantidade total de negativos que eu tenho, que vai me dar o resultado aqui final.